Boa noite a todos. É uma enorme alegria estar aqui hoje para conversar sobre um tema que considero fundamental, não apenas para a clínica, mas para a nossa compreensão do ser humano. O autismo, mais do que um diagnóstico clínico ou um conjunto de critérios, o autismo é uma forma singular de estar no mundo, de perceber, sentir, comunicar e se relacionar. Quero propor que, juntos, façamos um exercício de escuta, uma escuta que vá além do óbvio, do rótulo, da padronização, um olhar psicanalítico que nos permita entrar em contato com o sujeito, compreender seu mundo interno, seu modo de existir e interagir, mesmo quando ele foge às expectativas da sociedade ou aos modelos tradicionais de desenvolvimento. Freud, o sujeito, o corpo e a linguagem. Sigmund Freud nos mostrou que o sujeito não é apenas biologia, não se resume a órgãos, reflexos ou respostas automáticas. O sujeito emerge na linguagem, nas relações e na teia de significados que se forma desde o nascimento. Ele escreveu: o eu é, primeiramente, um eu corporal, o ego e o id, de 1923. Essa afirmação nos lembra que, antes de falar, o sujeito experimenta o mundo pelo corpo, através das sensações, dos afetos, das percepções. No autismo, essa experiência corporal pode se manifestar de forma muito particular: hipersensibilidade a sons, texturas ou luzes, seletividade afetiva, envolvimento intenso em movimentos repetitivos, ou até mesmo uma espécie de fechamento interno, uma proteção frente a estímulos que podem ser percebidos como avassaladores. O autismo, então, não é ausência de experiência, mas experiência diferenciada, que exige de nós atenção, sensibilidade e respeito. Lacan, o outro e a constituição do sujeito. Jacques Lacan trouxe uma perspectiva fundamental para compreender o autismo. O sujeito se constitui sempre em relação ao outro, com O maiúsculo, aquele que introduz a linguagem, o desejo e a lei social. Ele afirmava: o inconsciente é o discurso do outro. Para muitas crianças autistas, o outro pode ser percebido de maneira intensa, invasiva, por vezes ameaçadora. Movimentos de retraimento, isolamento ou repetição podem ser entendidos como tentativas de lidar com essa intensidade. Portanto, longe de ser ausência de relação, o comportamento autista pode ser visto como uma forma de organizar a experiência frente ao outro. O sujeito autista se relaciona, mas de maneira singular, protegendo-se de invasões emocionais ou sensoriais e estruturando seu próprio modo de contato com o mundo. Francis Tustin, o autismo como defesa. Francis Tustin, psicanalista britânica, nos fornece uma lente essencial para compreender muitos aspectos do autismo. A partir de seu trabalho clínico com crianças autistas, ela nos mostrou que comportamentos como isolamento, repetição de gestos ou fixação em objetos não são sem sentido, mas estratégias de defesa frente à angústia.
ela escreveu: o autismo pode ser compreendido como uma tentativa de se proteger contra experiências de intrusão ou de aniquilamento. Autismo e Psicose Infantil, 1972. Em outras palavras, aquilo que pode parecer incomunicável ou estranho tem um sentido profundo. A criança cria formas de segurança em um mundo que, muitas vezes, é percebido como caótico ou ameaçador. Cada gesto repetitivo, cada silêncio, cada fixação é uma tentativa de organizar a experiência, de resguardar o eu diante do excesso de estímulos ou da dificuldade de simbolização. Jean-Claude Maleval, Diferença e Laço Social. Jean-Claude Maleval, psicanalista contemporâneo, nos convida a refletir sobre o autismo de forma positiva. O autista não é sem o outro, mas estabelece um laço marcado pela distância e pela necessidade de controle sobre as invasões. Isso muda completamente a perspectiva. O autismo não é ausência de vínculo, não é solidão imposta, não é falha social. Trata-se de uma outra forma de laço, marcada pela singularidade, pelo ritmo próprio e pela necessidade de segurança diante da intensidade do mundo externo. Portanto, precisamos abandonar a ideia de que o sujeito autista deve ser normalizado para se encaixar. O que precisamos é respeitar e acolher seu modo de se relacionar, possibilitando experiências de vínculo que sejam significativas e seguras. Família, escola e sociedade, acolhimento e singularidade. O papel da família e da escola é crucial. Nem a família, nem a instituição escolar devem impor um padrão de comportamento ou uma normalidade artificial. O que se espera é respeito à singularidade, oferecer cuidado, estrutura, limites quando necessários, mas sem apagar ou invalidar a maneira única de ser do sujeito autista. Isso significa valorizar cada gesto, cada interesse, cada forma de comunicação, mesmo que não se encaixe em expectativas pré-estabelecidas. Significa criar espaços onde o sujeito possa simbolizar, expressar-se e ser ouvido, sem pressão para se adaptar a padrões externos. Psicanálise e autismo, escuta ativa. A grande contribuição da psicanálise é a escuta. Escutar não apenas as palavras, mas os gestos, o silêncio, os movimentos repetitivos. Cada manifestação do sujeito é significativa. Cada comportamento carrega sentido. Não se trata de corrigir ou adaptar o sujeito ao mundo, mas de oferecer condições para que ele possa apropriar de sua própria experiência, simbolizar suas vivências e desenvolver formas de comunicação e vínculo que respeitem sua singularidade. A psicanálise nos ensina que o sujeito autista é pleno em sua diferença e que essa diferença é um convite para repensarmos nossos conceitos de normalidade, relação e afeto. O autismo nos desafia profundamente a rever nossos conceitos de normalidade, de linguagem, de vínculo social e de escuta. Freud nos lembrou que somos atravessados pelo corpo e pelo inconsciente. Lacan nos mostrou que somos constituição relacional, que nos formamos em contato com o outro. Tustin nos ensinou que sintomas podem ser formas de defesa, estratégias de sobrevivência frente à angústia.
Maleval nos convida a olhar para a diferença como algo legítimo, um modo próprio de laço social. O que nos une é uma ideia simples, mas profunda. Cada ser humano merece ser escutado em sua singularidade. O autismo não é um obstáculo, mas uma oportunidade de expandirmos nossa capacidade de empatia, compreensão e acolhimento. Antes de qualquer rótulo, há um sujeito. E a psicanálise nos convida a honrar cada sujeito com respeito, sensibilidade e curiosidade genuína. Exemplo clínico: uma criança que prefere brincar sozinha com blocos, repetindo padrões aparentemente monótonos, está, na verdade, criando um espaço seguro de simbolização, onde pode experimentar controle e ordem frente a um mundo que pode parecer caótico ou imprevisível. Uma adolescente autista pode preferir interações curtas e planejadas com amigos, evitando encontros longos ou improvisados. Isso não é ausência de socialização, mas uma forma de laço estruturada em segurança e previsibilidade. Exemplo escolar: uma criança que se comunica com imagens ou tablets deve ter essa forma de expressão respeitada, em vez de ser constantemente cobrada para falar verbalmente. Relato de uma professora: quando passei a valorizar o modo como ele se comunica com imagens, percebi que passou a interagir mais, se sentir mais seguro e até compartilhar experiências com os colegas. Escutar o sujeito é abrir espaço para sua singularidade, é reconhecer que a diferença não é déficit, mas modo próprio de existir. A psicanálise nos ensina que a escutativa, a paciência e o respeito à singularidade são ferramentas poderosas de cuidado, tanto na clínica quanto na vida cotidiana. Muito obrigado a todos.